Você pensa em guardar dinheiro, mas não consegue. E aí você pensa em economizar, não comprar, organizar seus gastos, mas também não consegue. Aí você se sente culpado. Aí você começa a ficar triste, desanimado. Fica triste não. A culpa não é sua. A culpa é do seu cérebro. E a gente vai resolver isso agora com uma pessoa que entende de cérebro, do nosso cérebro. Eu vou conversar com a Vera Rita, que é muito conhecida neste mercado das finanças comportamentais. Lucas, roda a vinheta pra gente para começar essa conversa. Vera Rita lançou esse livro, não é o primeiro livro dela, não será o único. Ela é muito requisitada pelo governo, pelas empresas, pela academia, para falar sobre a mente, a cabeça do investidor. Vera, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso grande aconchego do My News Vida e Previdência. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer conversar com você, que tem ótimos insights também. Olha, eu sou sua fã de carteirinha, já li seus livros. Na verdade, esse eu vou ler agora, mas esse aqui eu já li. Esse foi o primeiro. Esse aqui eu já li e reli algumas vezes. E essa é a principal angústia. A gente vê recorrente no noticiário, no Brasil e no exterior, pesquisas e mais pesquisas mostrando que as pessoas não guardam o suficiente para a aposentadoria. É difícil guardar para aposentadoria. É difícil porque tem várias demandas, é difícil porque a gente não ganha o suficiente para fazer tudo o que a gente quer. E é difícil porque o cérebro não ajuda, né, Vera? Então, a nossa mente, ela está herdando todo o impulso ao longo do desenvolvimento da humanidade de olhar para o já, porque foi isso que realmente fez a diferença para os nossos ancestrais. Quem olhou para o agora, para a sobrevivência imediata, conseguiu passar os seus genes adiante. E daí estamos aqui, herdando essa tendência. Então, a mente não acompanhou o desenvolvimento tecnológico e mesmo em termos de saúde, que está empurrando a longevidade para 100 anos, socorro, né? A gente ainda tem uma visão de que a gente precisa satisfazer as necessidades e também os desejos já. Não dá para adiar. Então é muito difícil você abrir mão de uma parte da sua renda atual em nome de alguma coisa que pode vir pela frente. E Vera, eu não gosto de guardar dinheiro. Eu adoro gastar dinheiro, eu não aguento guardar dinheiro. Eu gasto muito com viagem, com livro. São as coisas que eu gosto. Eu não me considero uma pessoa consumista, mas eu gosto de gastar dinheiro com isso, com viagem, com livros e tal, e é difícil para mim guardar dinheiro. Mas eu sempre digo o seguinte, pelo menos o dinheiro da aposentadoria a gente tem que guardar. E, na verdade, a aposentadoria, ela está mudando de forma. Talvez você não se aposente nunca, isso. Mas é importante ter essa reserva para ter a liberdade financeira. Como é que a gente faz no dia a dia? Me dá, assim, conselhos práticos de como a gente faz no dia a dia para nessa batalha com o cérebro. Então, logo de cara, eu já vou entregar a arma secreta, né? Porque guardar para depois as coisas boas. Então, aí vai imediatamente o que a gente deve fazer. Fazer aplicações de forma automática. Isso que mata a charada. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer no meio do caminho também, principalmente se as pessoas são disciplinadas, organizadas. Se por acaso gostarem de guardar dinheiro, que é uma coisa que pode acontecer, né? Tem gente que adora guardar e tem muita dificuldade, ao contrário, de gastar. O que também é um problema, vamos combinar, né? Pois é, mas quando as pessoas me trazem esse problema, eu digo, olha, isso não me preocupa, porque primeiro é minoria, depois, quem paga o pato mais é a pessoa, é uma pena, mas daí vai procurar uma análise, né? Um outro tipo de ajuda. E para a gente, como comunidade, como país, é importante que haja pessoas que conseguem guardar e estejam lá guardando. E mesmo as que não guardam, quer dizer, para o país e como comunidade, é importante que também
passem a guardar um mínimo, né? Quer Sem dizer, dúvida. para poder pavimentar. E isso que você falou eu achei interessante, porque isso tem sido desenvolvido no mundo inteiro, aquela história do guarde mais amanhã, né? Sim. Você trabalhar com a procrastinação a seu favor. Isso em termos de fundo de pensão, que você tem essa opção de cada vez que você tem um aumento de salário, você pode, lá no começo, quando você aderiu ao fundo, você pode marcar essa opção de que, ou melhor, se a opção já vier pré-marcada, por inércia você deixa, e ela diz, quando você tiver um aumento de salário, você também vai aumentar automaticamente a sua contribuição. Isso elimina aquela defasagem que pode acontecer, porque o tamanho do desafio é o seguinte, você falou em cérebro, agora cérebro mesmo. Eu, em geral, falo da mente, porque é um conceito mais amplo, mas o cérebro mesmo, olha só o tamanho da encrenca. O nosso cérebro não reconhece quando nós guardamos dinheiro para nós mesmos para o futuro. O cérebro decodifica isso como entregando dinheiro para um estranho no meio da rua. É a mesma captação. Se você guarda para você mesmo, o seu eu futuro te parece como um estranho. Então, é muito difícil mesmo guardar. Agora, aliás, tem mais uma coisa que eu acho que é importante. À medida em que a pessoa consiga guardar, socorro, tomara, seja automaticamente, seja disciplinadamente, ela vai criando apego por aquele dinheiro. E isso, a gente conhece o efeito posse. Tudo que é meu vale mais. Se esse microfone for meu, eu acho que ele é muito melhor do que o seu, que é idêntico, provavelmente. Mas se eu for vender, eu quero vender ele por mais do que você venderia o seu para mim. Então, isso pode atrapalhar negócio, às vezes imóvel, a pessoa não quer se desfazer, etc. Mas no caso de guardar dinheiro, é importante porque à medida em que aquele dinheirinho vai crescendo, você vai criando amor nele e não quer se separar. Então, ajuda um pouco a conter os impulsos de também ir lá morder o dinheiro guardado, que é outro problema. Então, essa informação que você traz para a gente, ela é muito valiosa, porque fazer aplicações automáticas. Então, porque muitas vezes a gente planeja, por exemplo, guardar o 13º e chega na hora, quem recebe 13º, chega na hora, não dá. Queima, né, na mão, e a pessoa vai lá e gasta. Então, o ideal é que você já deixe essa aplicação programada automaticamente no banco. E hoje o banco, as corretoras, tem como fazer isso. Então, e ao longo do ano também, de preferência. Então, aplicação automática e recorrente. Até de preferência que o salário, né, a renda, chegue na sua mão já com esse pedaço descontado. Exatamente. E isso é possível fazer hoje. Isso é possível. Você pode escolher ou uma porcentagem ou X reais, do jeito que for. Claro, a gente está falando aqui para a fatia da população que consegue viver com essa renda que recebe. Para muita gente, infelizmente, não é isso, e daí a gente torce para o INSS sobreviver. Isso é importante até na configuração macroeconômica para ajudar a dar sustentação a Previdência Oficial. Isso que você falou é importante, quer dizer, você tem uma parcela muito grande da população que é coberta, tem uma renda que está dentro do teto do INSS, né? A maior parte. Então, essas pessoas, ainda assim, vale a pena olhar para os seus gastos e ter uma conversa com esse seu cérebro, né? Porque a gente faz muita compra por impulso também. O que é a compra por impulso? Bater o olho... Aquela falta que a gente sente, aí eu vou puxar um pouquinho a psicanálise, né, que é a minha área de origem. A gente chama de desejo. Desejo é esse sentimento de falta que nos acompanha sempre e vai acompanhar sempre, porque ele nunca vai poder ser plenamente satisfeito, nem definitivamente satisfeito. Você consegue... Em alguns momentos, que delícia, nossa, estou nesse lugar maravilhoso, cheguei na Croácia, uau, que sonho, etc.
Logo depois vai dar vontade de ir para a Escócia, e depois vai dar vontade. Enfim, então não acaba nunca. E é isso que nos mantém vivos. É isso que faz a gente levantar e falar: hoje eu tenho entrevista com a Mara, oba, vamos lá, tal. Então, nunca vai ser satisfeito. Por outro lado, a gente tem uma fartura de ofertas. Nunca antes na história da humanidade a gente teve tanto produto disponível, nos tentando o tempo inteiro. Agora pelas redes sociais, então, nem se fala. Então a gente fica na ilusão de que, se eu comprar o celular novo, meus problemas acabaram. Eu vou ser feliz para sempre. Claro, compra, passa logo. Às vezes até na hora que está embrulhando o produto já miou um pouco, já não está mais tão na vibe, e daí você está pronto para consumir mais ainda. Então casa a fome com a vontade de comer, infelizmente. E isso vai acabar deixando muita gente endividada, por exemplo, né? Pelo impulso. Não estamos nem falando de compra compulsiva, que daí já é um problema mesmo patológico. Isso que você falou é interessante. Qual a diferença entre compra por impulso e compra compulsiva? E qual o impacto dela na minha vida financeira? Então, compra por impulso é basicamente assim: atire a primeira pedra quem nunca. Todo mundo, né? Foi tomar um sorvete no shopping, de repente bateu o olho naquela bota, ela piscou para você, você não pode mais viver sem ela. Pronto. Então, bateu o impulso na hora. Vive acontecendo para todos nós, né? Ou então tá lá no Instagram, de repente, olha, não sei quantas camisetas, por quanto. Bom, qualquer coisa, né? Pode, de repente, acender a vontade. Agora, a compra compulsiva é alguma coisa que equivale ao problema da dependência química até. É um problema de saúde. A Organização Mundial da Saúde classifica dentro das outras compulsões. Daí é transtorno do impulso, como o alcoolismo, como a comer compulsivamente, sexo compulsivo, jogo compulsivo, socorro, que não legalizem, né? Então, tudo isso está dentro da mesma categoria. A pessoa não consegue controlar. É um impulso incontrolável. Ela sofre muito num conflito de que ela pensa: meu Deus, eu sei que eu não posso comprar, eu não tenho dinheiro, eu não posso. E em casos mais sérios, ela começa até a ter sintomas físicos, taquicardia, suar frio, passa mal. Daí, quando vai lá e compra, o alívio total. Como você está apertado para ir ao banheiro, vai lá, que alívio. Depois chega em casa e quer, né, voltar para trás. E geralmente não volta, né? E são soluções diferentes para cada uma. São. O compra por impulso, eu posso imaginar que o planejamento pode me ajudar a controlar isso, a botar uma ordem nisso. Você pode, por exemplo, evitar se expor às tentações, porque o nosso autocontrole é finito. Então, se você vive almoçando no shopping, você vai ficar bombardeado por ofertas, produtos, tentações. Haja autocontrole para segurar essa onda, né? A gente é frágil, não consegue. Então é melhor você não ir ao shopping. Ou olha no relógio e você tem um tempo limitado para comer. Não vai dar tempo para ficar batendo perna, não. Então, deixa quieto e tal. Você pode tentar se ajudar o seu próprio autocontrole. Agora, na compra compulsiva, aí precisa de terapia, tratamento, psicoterapia, às vezes de antidepressivo, porque vem muitas vezes acompanhado de uma depressão leve a moderada. Tem devedores anônimos, que muitas vezes são decorrência de compra compulsiva. Então, é um grupo de mútua ajuda, como os alcoólicos anônimos. E tem
por exemplo, no Hospital das Clínicas tem um laboratório de transtorno de impulso, que também ajuda a cuidar disso. Aí as soluções são mais profundas. Vera, muito obrigada por essa conversa. Espero que você volte aqui mais vezes. Obrigada, viu? Obrigada a você. Bem, se você tem dúvidas, mande pra gente, deixa o like que a gente vai trazer a Vera mais vezes aqui e vai responder as suas perguntas. Duvida? Manda pra gente que eu te mostro. Até a próxima.